Boa noite, produtor e produtoras rurais de São Sebastião do Paraíso e região. Começando mais um Hectare TV, com muitas notícias, informações a você do campo. E hoje, mais uma vez, eu estou recebendo o João Bosco da Emater. Nós vamos bater um papo, falar um pouquinho dos resultados aí da geada, o que eles estão fazendo para ajudar o produtor. E claro, as cotações, a previsão do tempo e tudo aquilo que você, produtor, precisa saber o que rolou aí durante toda a semana. Primeiramente, quero dar uma boa noite para o meu convidado. Boa noite, João. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Boa noite, Paula. Para mim também é um prazer estar aqui. E a gente se sente satisfeito porque as pessoas precisam de informações e quando a gente tem essa informação é interessante passar para todo mundo, né? Então eu fico feliz de estar aqui de novo e na outra oportunidade que precisar a gente está às ordens também. Muito obrigado. Obrigada, nós aqui do programa e também da Líder TV. Bom, eu quero começar falando desse trabalho muito bacana que vocês estão fazendo aí, já começou, né, iniciou essa semana, que é o levantamento das perdas, né? Todo produtor rural que teve aí perdas com as geadas, né, que aconteceram aí no mês passado, nós falamos bastante aqui da geada e vocês começaram a fazer esse trabalho. Eu queria que você começasse explicando para a gente como que é, né, o que é esse levantamento e o que vai constar nele, João. Paula, a Emater resolveu fazer esse levantamento de perdas porque o produtor rural fica prejudicado, principalmente com relação a crédito rural, esses produtores que têm custeio, investimento. Então a gente bolou um laudo de comprovação de perdas, ele é bem simplificado, mas que ele vai ajudar o produtor num futuro próximo aí que ele precisar de comprovar o que aconteceu na lavoura dele. Então esse laudo ele engloba as informações da empresa responsável, o técnico responsável, né? E o produtor, a identificação do produtor, ou se ele não é dono, tem o proprietário, o CPF do proprietário, tem as informações da propriedade que foi atingida, tem qual que foi o evento que ocorreu, que no caso foi a geada, dia 20 de julho, tem as informações sobre a lavoura e principalmente a quantidade de perda que teve, o levantamento que a gente está fazendo, das porcentagens de perda que o produtor teve. E outra coisa importante é a severidade da geada, que é se ela é severa, que houve uma perda muito grande, ou se ela é moderada, ou se ela é leve. Então essas informações estão lá. E depois tem a conclusão feita pelo técnico responsável e o croquis da área e as fotos da lavoura. E uma coisa importante é a identificação do talhão, através de coordenadas geográficas, para a gente não ter dúvida de que o local foi atingido. Então hoje nós já fizemos alguns levantamentos na região do Morro Vermelho e com fotografias, tudo identificado e avaliando a severidade da geada. João, muitas pessoas perguntaram para a gente, né? A gente falando sobre esse assunto na internet, muita gente batendo esse papo. Eu queria só saber, eu perguntei para você do que consta, porque muitas pessoas perguntaram. Eu perdi também algum material, alguma coisa, né? Devido ao vento aí antes da geada, por exemplo. Isso também vai poder constar ou apenas a lavoura? Não, no caso o levantamento é só de perda das lavouras. E a gente tem, no caso de Paraíso, a gente está fazendo também não só o café, porque nós temos uma diversidade grande de culturas no município, então a gente está fazendo de pêssego, está fazendo de banana, né, está fazendo de mandioca, de hortaliças, então é variado. Mas no caso é só as perdas provocadas pela geada. E para o produtor saber para que servirá esse laudo? É apenas para pegar aí o empréstimo, poder também negociar o que ele já tem? Sim, o produtor, ele estando com esse laudo em mãos, que ele vai ficar com uma cópia para ele e uma cópia fica no escritório. Ele poderá renegociar suas dívidas no futuro, porque esse ano a safra foi colhida, está tudo bem, ele pode pagar as contas dele, não houve perda de safra, então não tem problema. Mas no futuro, a partir de 2022, se ele tiver frustração de safra, ele tem como comprovar. Então ele pode renegociar essa dívida com o banco, prorrogar essa dívida, renegociar a dívida com a cooperativa e pode justificar também, o laudo vai servir como justificativa para o produtor fazer um novo plantio na área perdida.
né? Porque às vezes você fala, não, ele está aumentando a área de plantio. Não, ele está plantando naquele mesmo local. A gente apenas orienta que, se for a área de risco de geada, que os produtores tomem cuidado, porque como a última geada foi em 94, então os produtores começaram a perder o medo e foram baixando, e foram plantar até lá perto da água, lá do córrego. Então, se for uma área de risco de geada, a gente provavelmente não vai recomendar que ele faça um replantio naquele local. Inclusive, lembrando a você, telespectador, o Renan esteve aqui semana passada, né, nosso secretário de Meio Ambiente, inclusive falou das mudas, né, que eles sempre disponibilizam ao produtor, que vai haver aí um aumento dessas mudas. Então, você, produtor que não está cadastrado, já procure aí a Secretaria do Meio Ambiente, né, Desenvolvimento Agropecuário, para se cadastrar e saber como que funciona essa entrega também, já para quem vai plantar aí. João, qual produtor pode participar desse levantamento? São apenas pequenos produtores? Não. A orientação da nossa diretoria é que atenda o produtor que solicitar. Qualquer produtor que procurar a Emater ou procurar a Secretaria da Agricultura para solicitar o laudo, ele vai ser atendido. A única diferença é que o nosso público prioritário, como eu já disse em outra oportunidade, o nosso público prioritário é o agricultor familiar. Então, esse agricultor vai ser atendido gratuitamente, o laudo é de graça. Agora, o médio, o grande produtor, se precisar que a gente faça o laudo, a gente vai cobrar. Vai ter uma taxa de pagamento, não é alta, não, é por hora trabalhada, então ele vai gastar aí em torno de R$200, mas porque não é o nosso público prioritário. Então, a gente, para atender esse público, nós temos a obrigação de cobrar. E tem que fazer um cadastro antes? Lá, na hora que ele vai procurar, ele já faz esse cadastro? Tem que levar alguma documentação? Não, quando é agricultor familiar, a maioria já tem Pronaf com a gente, nós já temos dados deles, né? Agora, se for um produtor novo, que a gente não conheça, pode levar a documentação pessoal e a área orientar para a gente onde é que é o local, porque a Camila vai preencher o cabeçalho do laudo e depois eu vou fazer a visita e marcar as coordenadas geográficas e tirar a foto da lavoura. Então, eu só preciso do roteiro de acesso e a documentação pessoal dele, o nome da propriedade e a área dele de café. João, a gente está falando aqui dos produtores de São Sebastião do Paraíso, né? Mas e os produtores da região? Tem um órgão que vai também estar junto com esse produtor? Vocês podem dar esse apoio, até mesmo para eles saberem onde buscar? Então, exatamente isso, a preocupação nossa era essa, por causa do recurso humano. Como eu atendo Itamogi e Paraíso, Itamogi teve uma área bem considerável que foi atingida. Aí a nossa gerência está deslocando um técnico, colega nosso, que trabalha em outro escritório, para nos apoiar lá em Itamogi. E no caso da colega de Jacuí também, que ela atende de Jacuí e Bom Jesus da Penha, vai ser deslocado outro técnico, inclusive ele já começou o trabalho ontem. Que bom, porque é o pessoal da certificação. Então eles já vão fazer o trabalho dos produtores desse certificado e já apoia a gente também. Que bom, porque o quanto antes fizer esse levantamento, melhor para o produtor, né? Sim, João? Inclusive o prefeito de Itamogi, por exemplo, queria contratar uma equipe de agrônomos para fazer esse serviço. Aí nós disponibilizando nosso técnico, se ele quiser, é claro, será bem-vindo o apoio, a ajuda, né? E as cooperativas também podem atender os seus cooperados também, dar uma força, né? Muito bacana. Inclusive, lembrando ainda da nossa entrevista da semana passada, o Renan falou que também a secretaria está à disposição, isso é muito bacana. Quanto mais pessoas estiverem ajudando aí o produtor, melhor. Eu quero inclusive mandar um abraço a todos os produtores de Itamogi, de Jacuí, de toda a região aí que também nos acompanham, né, pela internet. Bom, falando de café, eu vou dar uma pausa aqui com o João só para falar para vocês das cotações, você que quer estar informado. Olha só, vou começar com o café tipo 6, bebida dura. Semana passada nós falamos aí o valor de R$ 1.013,68. Hoje, dia 20/8, fechou em R$ 1.024,22, uma alta então de R$ 10,54. O café na Bolsa de Nova York fechou também com alta do mesmo valor, aí R$ 10,54, pois eles são aí com o mesmo número, o mesmo valor
do café tipo 6, bebida dura. Vamos também agora falar o valor do dólar. Você que nos acompanha, olha só, R$ 5,25 na semana passada e fechou hoje então em R$ 5,38. E vamos também, a gente está falando de geada, vamos à previsão do tempo. No sábado, olha só a previsão do tempo, já o calor está aí, né? Chegou já, então a mínima de 17 graus, a máxima de 32 graus. No domingo, você que acompanha aí a nossa reprise, né? Vai estar aí com 18 de mínima e a máxima de 32. E na segunda-feira, iniciando a semana com 18 graus de mínima e a máxima de 33 graus. Tá aí, então, a previsão do tempo, as cotações para você, produtor rural, que nos acompanha em Paraíso e em toda a região. O Hectare TV trazendo aí as informações para você. Lembrando de informações também, vou falar para você, produtor, que queira ter aí essas informações diariamente, baixe no seu celular o aplicativo Hectare, lá você acompanha toda a cotação diariamente, né, previsão e também as notícias que você, produtor rural, precisa acompanhar durante a semana. Bom, vamos voltar para o nosso bate-papo, ainda falando desse levantamento das perdas, né? João, queria perguntar então para você, outro recurso aí que foi liberado essa semana, né, foi para os produtores. A gente soube aí durante a semana, foi uma das informações. Eu queria que você falasse um pouquinho desse novo recurso também disponibilizado. Foi aprovado a liberação pelo Funcafé de 1 bilhão e 300 milhões de reais para ajudar esses produtores que tiveram problema com geada. Então, estão aguardando apenas o levantamento, ver como é que está a situação de perdas que houveram, para poder liberar esse recurso, porque os levantamentos ainda continuam, né? Então estão aguardando só isso para fazer o levantamento. Vai ajudar em tudo, né, João? Assim, sim. De todas as formas, até mesmo para esse novo repasse aí. Então, tudo vai ter que aguardar a finalização do levantamento. Na verdade, a gente tem uma estimativa, né? O governo tem uma estimativa que foram atingidos 200 mil hectares no estado de São Paulo, Minas e Paraná. Então, se isso realmente for real, esses 200 mil hectares, se você imaginar uma produtividade de 35 a 40 sacas por hectare, vai dar 7 milhões, 8 milhões de sacas, a menos. E o ano de 2022, a gente tinha uma expectativa muito boa com relação a ele, então vai praticamente quase que produzir um pouquinho mais do que esse ano. Então, nós vamos ficar com 2 anos de baixa. Então, é realmente complicado. É isso aí. João, a gente tem falado aqui desde a geada, né? O produtor rural não mexer nas lavouras aí, manter, esperar um pouco. Essa dica ainda está valendo? Ele não deve ainda fazer nada por enquanto? Exatamente. Isso aí, você pode, em qualquer universidade, empresa de pesquisa, Emater, qualquer empresa da agrícola, a recomendação é a mesma. Aguardar, não se desesperar, porque a gente tem visto muitos produtores, alguns produtores já correndo atrás de cortar café, arrancar, né? A não ser que ele tenha certeza absoluta que ele perdeu a lavoura, que queimou até embaixo, aí não tem mais o que fazer, né? Como eu vi uma lá hoje em Morro Vermelho, era uma lavoura jovem, então não tem, ela tinha em torno de 20, 25 centímetros de altura, que estava verde ainda, poderia cortar. Só que é uma lavoura nova, então ela não vai suportar uma brotação, então a brotação não vai ser legal. Aí eu próprio recomendei ao produtor, se você quiser tomar a providência já começar agora, ele falou, eu queria plantar milho, eu acho que eu vou aproveitar essa área. Ele falou, então aproveita, porque você tem gado, o milho vai te servir para tratar do gado. A área que foi né? atingida. Exatamente. Né? João, vamos falar um pouquinho, esse levantamento, a gente está falando dessas novas, né, desses novos recursos aí que vem surgindo, mas o produtor rural pode aproveitar esse levantamento para pegar um empréstimo, talvez no banco de preferência dele, não utilizar o do governo, se ele achar que as taxas estão melhores. Esse levantamento também vai servir para algum empréstimo particular, vamos dizer assim? Exatamente, principalmente nós, que da Emater, que nossos produtores são pronafianos. Então, a taxa de juro para o Pronaf é bem mais atrativa. Se ele tiver que fazer um replantio, né, ele vai pegar uma taxa de 4,5% ao ano, com 10 anos de prazo para pagar, com 2 a 3 anos de carência. Então, dá tempo dele plantar o café
e na primeira safra que ele tiver já dá para ele pagar a primeira prestação. Agora, o Funcafé, esse 1 bilhão e 300 aí, eu acredito que ele vai beneficiar mais os outros produtores, né, que são maiores, porque a taxa de juros é de 7%. Quem tem Pronaf a 4,5% não vai optar por fundo de 7%, não justificaria, né? Então, eu acredito que o Funcafé vai servir mais para os outros produtores. E os nossos pronafianos vão conseguir os resultados no próprio Pronaf, que é a taxa de juros. E o Funcafé, o prazo é de 6 anos com 2 de carência. O Pronaf é 10 com 2 de carência, 3 de carência, então é mais atrativo para o nosso produtor, agricultor familiar. É isso aí, pensar bem, então, você produtor rural, né? Antes de resolver escolher algum tipo de empréstimo, né? Bom, vamos para mais informações para você, produtor, né? Eu quero falar agora do boi gordo e os valores dessa cesta. Vamos começar com a soja, então, né? A soja futura, olha só, R$ 199,82 na semana passada e hoje a R$ 153,36. Olha só, o milho futuro, também na semana passada, R$ 100,00 e hoje fechando aí R$ 95,98. E o boi gordo, como eu disse anteriormente, né, hoje dia 20/8, arroba aí do boi gordo, fechando em R$ 314,70. Então, tá aí os valores das cotações, né, e as informações para você, produtor rural. João, eu queria que você desse uma dica aí para os produtores, né? A gente já falou que alguns estão desesperados, não sabem o que fazer. Pode procurar aí os órgãos, vocês também dão informações para bater aquele papo também, tomar um cafezinho e acalmar aí todo o produtor rural. Eu sei que vocês, claro, você está nessa parte de levantamentos agora, mas tem uma equipe para recebê-los, né? Com todo carinho. Exatamente. Até eu estava vendo uma colega minha de Jacuí postou uma foto de um produtor que tinha 10 mil pés de café e perdeu esses 10 mil. Então ela falou que foi lá, a hora que encontrou com ele, ela começou a chorar. Então, às vezes a gente como técnico também sofre, né? Mas o ideal é que o produtor nos procure e a gente vai tentar ajudá-lo da melhor forma possível, né? Eu estou com bastante laudo para fazer. A gente visita lá na roça mesmo, bate um papo, almoça junto, traz alguma solução, para alguma luz no fim do túnel, para o produtor, né, ter alguma coisa para segurar. E a gente está recomendando, tenha calma. Né? Tem gente às vezes falando em vender a propriedade, isso é besteira. A gente tem convive com a geada há muitos anos. O produtor de Paraíso também já passou por muitas geadas aí, Ixi, inclusive até piores, né? Como nós falamos aqui semana passada, que nós estávamos batendo um papo aqui, a gente falou, nós já conversamos sobre isso. O produtor sempre passou por dificuldades e vai passar por mais essa. Sim, a geada de 81 acabou com o Brasil. Praticamente, e hoje nós somos o maior produtor de café do mundo, continua a mesma coisa. Como eu vi um produtor lá de Guaxupé falando, ele falou, eu plantei esse café aqui sabendo que a área era de risco. Mas durante 10 anos eu colhi café nesse talhão. Aí ele queimou esse ano, quer dizer, eu estou no lucro. Eu sabia que um dia ia acontecer, mas eu já estou no lucro. Depois de 10 anos. Já aproveitou então, 10 anos exatamente. Aí de safra boa, né? Então, tem que ter calma, procura a gente, ou a gente vai lá na casa deles. Hoje eu fui na região do Morro Vermelho, o pessoal me recebeu muito bem. Uns mais tristes, outros mais satisfeitos, porque a geada não atingiu tanto, a perda foi menor. Mas isso é assim mesmo, é da vida. O café, garanto uma coisa, meu pai sempre falava, no fim do ano ele te dá no mínimo uma camisa. Tá ótimo. Um abraço aí a todos os produtores do Morro Vermelho, né? Tenho muitos amigos lá no Morro Vermelho, então um grande beijo aí a todos vocês. Bom, vamos às notícias de destaque da semana, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Olha só, então, exportações do agro mineiro atingem quase 6 bilhões até julho. Ao longo aí, então, dos primeiros 7 meses do ano, as exportações do agronegócio em Minas Gerais apresentaram uma alta de 19,3% no faturamento, que já se soma a 5,9 bilhões. Porém, foram registradas uma queda de 1,7% no volume. O aumento aí da receita é um resultado da valorização dos produtos agrícolas e pecuárias também no mercado internacional. Então, no acumulado aí de janeiro a julho de 2021.
frente aí ao igual período do ano anterior, tá? O valor pago por tonelada cresceu 21,39%. Os dados são da Secretaria do Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, tá aí a primeira notícia, destaque da semana. A próxima, olha só, o BNDES suspende aí a oferta de crédito de linha voltada às cooperativas. João, queria até que você falasse um pouquinho sobre isso. Eles suspenderam, então, nessa quarta-feira, no dia 18, né, essa oferta aí de crédito. Vai prejudicar? Então, como... é interessante essa notícia, eu não tinha visto, não. É porque o ano agrícola começou agora em 1º de julho. Né? Tem um mês que nós estamos no ano agrícola e o BNDES já corta recursos de cooperativas. Então, aí a gente sabe que o volume que as cooperativas emprestam aos seus cooperados é um volume muito grande. Exatamente. Então, aconteceu isso o ano passado, cortaram também um período, a gente ficou sem fazer projeto, sem fazer custeio, sem fazer investimento, e agora de novo. Então, a gente fica meio preocupado com isso. Nós estamos saindo de uma situação de seca violentíssima, né? Lavoura sofrendo com seca. Agora vem a geada e agora eles tiram os recursos, a gente fica por entender o que está acontecendo, né? A gente tem que só apoiar o produtor rural, não tirar aí, né, o que ele já tem. Bom, então vamos à terceira notícia da semana, né, destaque aí do preço do café. Olha só, o preço do café deve ficar então 40% mais caro no próximo mês, olha só. O novo aumento está relacionado aos impactos do clima na produção dos grãos de café. Então tá aí, né, João? Teve muitos danos e, claro que a gente sabe que isso é uma consequência, a gente sabia que esse aumento viria, então já para o próximo mês. Então, isso é preocupante, né? Porque ninguém quer vender café a R$ 1.200, R$ 1.500. Né? A gente quer vender num preço correto, legal, mas que todo mundo venda. Porque quem tem café para vender hoje são poucos. Né? Nós, pequenos produtores, nós não temos café para vender praticamente, temos pouco. Então, quem vai se beneficiar disso são os grandes exportadores, quem tem café guardado, né? Mas o pequeno produtor não justifica vender a R$ 1.000 se ele não tem. Né? E provavelmente o ano que vem também não vai ter. E, infelizmente, esses valores chegam aí sempre nesses momentos, né? Que o produtor rural, infelizmente, não tem o produto para oferecer. Mas a gente torce, a gente espera que o pequeno produtor consiga aí se reerguer. João, eu queria te agradecer, né? O programa passa super rápido, mas te agradecer por mais essas informações e, claro, abrir aí o espaço, se você quiser deixar mais alguma informação ao produtor, né? Que vai ainda fazer o levantamento, fica à vontade. Então, a oportunidade é essa e a gente está lá à disposição. Eu gostaria que os produtores que tiveram perdas que nos procurem, porque num futuro ele pode ser beneficiado, né? E ele não custa nada ir lá no escritório e pedir a visita do técnico. Dentro do possível, dentro das possibilidades, a gente vai visitar todo mundo, vamos fazendo esses laudos e guardando para um futuro que pode servir para alguma coisa para beneficiar esse pequeno produtor. Com certeza. Obrigado mais uma vez, João. Eu que te agradeço e estamos à disposição. Obrigado. Obrigada. Então, lembrando, você, pequeno produtor, vá até a Emater, busque, né, esse recurso, esse levantamento aí, porque é de graça para você, pequeno produtor. E aos outros produtores tem uma pequena taxa, mas vai ser super fácil de você realizar também. Tá? Mais informações, então, na Emater com o João ou com a Camila também. Grande beijo, Camila. Muito obrigada sempre pelo carinho. Você, produtor rural, que nos acompanhou em mais essa sexta-feira. Até semana que vem com mais informações e esse bate-papo para você, produtor rural de Paraíso e região. E a você também, produtoras rurais. A gente sempre fala produtor, viu, João? E depois eu recebo aqui os recadinhos delas. Então, produtores e produtoras rurais de Paraíso e região. Um grande beijo, um ótimo final de semana. Aproveite aí a sua família, né? Fique em casa, use máscara. Nós estamos aqui com distanciamento, né? O João também de máscara. Então, a gente está se cuidando. Cuide também de você e de toda a sua família que você ama. Lembrando, domingo, reprise às 8 da manhã. Um grande beijo. Tchau.